Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. 23. Que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Até aqui por enquanto. Veja bem, do capítulo 1 até o capítulo 5, se os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler ou puderem ler em casa, nós vamos ver um perfil de um tempo na vida do profeta Isaías. Um período em que esse profeta tão jovem tinha a prática ali, onde ele vivia, na sua aristocracia, na sua forma palaciana de viver, onde ele era um profeta ali dos palácios, em que ele profetizava a respeito das demais pessoas, da sociedade, do contexto, do pecado do povo. Afinal de contas, queridos, aquele era um tempo muito peculiar, um tempo de crise, um tempo muito difícil. E o texto que lemos e os capítulos anteriores, nós vamos ver a característica de um homem com uma voz profética, ainda antes de começar o seu ministério, o seu chamado, de fato, profetizando a respeito do pecado do povo e da nação. Vamos ler o capítulo 6 para a gente compreender melhor. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui por enquanto. Queridos, veja bem, há detalhes nesse texto que às vezes nós não paramos para meditar. É interessante que ele começa a citar logo no versículo 1 sobre algo muito importante que determina um tempo diferente no contexto bíblico: o ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Foi um rei piedoso, foi um rei muito generoso, um rei que temia a Deus, um rei que tinha um contexto de fato de muitas riquezas, tinha um governo e um poderio muito grande. Ele reinou por mais ou menos 52 anos e estabeleceu um reinado que foi muito aclamado e reconhecido. Depois do seu reinado veio Acaz, veio outros reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que infelizmente fizeram coisas terríveis, que se corromperam, que deturparam o altar, a palavra, os princípios. E logo depois desse período da morte do rei Uzias, deu início a um tempo de crise, um tempo de caos, um tempo difícil, um tempo de crise política. Anotei aqui, um tempo de guerras do Reino do Sul, com a Síria, com o Judá, depois com o Egito, um tempo difícil em que a
valores, o povo estava às avessas, né? Conforme ele disse aqui, ai daqueles que tornam o doce, né, amargo, e diz que o amargo é doce. Inversão de valores, crise em todas as esferas. Esse foi um tempo de caos, um tempo muito difícil. E Isaías então vai para o templo buscar o Senhor. E é exatamente isso que o capítulo 6 no início vai narrar. Isaías aqui era jovem, tinha aproximadamente 25 anos. Era jovem como eu. E ele se pôs a buscar ao Senhor em um tempo de muita calamidade. Um tempo realmente difícil. Onde estava tudo desnorteado, corrompido, um tempo muito semelhante, pastores, com o que nós estamos vivendo hoje. Dias em que nós olhamos e vemos o caos instaurados em leis injustas, em impostos pesados, né? Tributos altíssimos como eram na época, aonde a injustiça estava estabelecida. E ele foi para o templo para buscar o Senhor. E exatamente nessa experiência em que o povo estava num luto nacional, afinal de contas a morte do rei Uzias gerou um abalo muito grande. E ele teve essa experiência gloriosa. Tempo em que ele estava julgando o pecado do povo, o caos nacional, o que estava acontecendo, ai disso, ai daquilo, e ele estava indignado com tudo que ele via, afinal de contas era de fato terrível. Então a palavra do Senhor fala que Isaías teve uma visão. Isaías teve uma experiência com a glória de Deus. A presença do Senhor veio e encheu todo o templo. A fumaça subiu, a glória veio. E sabe, queridos, dentro dessa experiência eu gostaria de falar com os irmãos sobre 3 visões que Isaías teve. E são 3 visões que eu e você precisamos ter também. A primeira visão que Isaías teve nessa experiência é: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as abas das suas vestes enchiam o templo. A primeira visão que Isaías teve foi a visão para cima. É a primeira visão que eu e você precisamos ter uma vez que nos aproximamos do Senhor, uma vez que temos a experiência da presença da glória de Deus. Nós não podemos deixar de olhar para cima. Embora naquele tempo o trono estava desgovernado, havia confusão, havia desgoverno, havia crise, mas o trono da glória de Deus tinha o Senhor assentado. O Senhor estava sentado no seu trono. Foi o que Isaías viu. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que em meio ao caos, talvez você olha no Instagram, você vê as notícias, você ouve no ônibus, no caminho, enfim, para o trabalho, por onde você passa, as notícias são terríveis, sim ou não? A gente só ouve notícias de aprovações de leis absurdas, a gente só ouve que vai aumentar aquilo que a gente mal está dando conta de arcar, é ou não é? Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que o Senhor Deus continua assentado no seu trono. Nós não podemos nos esquecer que Ele é soberano. Nós não podemos nos esquecer que Ele é imutável. O autor de Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos nos esquecer que o Deus que nós servimos é soberano.
Nós não podemos nos esquecer que Ele governa. Ele não perdeu o controle de nada. Que Ele não é refém das nossas mazelas e desgovernos. Nós não podemos nos esquecer que Ele é grandioso, que Ele é temível, que Ele é poderoso e que Ele tem um propósito em todas as coisas. Outro aspecto aqui que vai narrar logo no início é que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dos detalhes grandiosos aqui: os anjos poderiam falar muitas coisas. Ele é fiel, Ele é íntegro, não é? Ele é poderoso, mas os anjos, os serafins diziam: Ele é santo. E não apenas uma vez, 3 vezes fala sobre uma testificação. Ele é santo, santo, santo. É a base do caráter de Deus. Irmãos, Ele é santo. Por isso nós entendemos que o seu amor é santo. Nós entendemos que a sua fidelidade é santa. Nós entendemos que todos os atributos do nosso Deus têm a base de santidade, porque Ele é santo. Ele é santo. E quando Isaías se depara com essa experiência gloriosa que eu e você também precisamos ter, talvez no cantinho do nosso quarto. Cada um de nós temos um cantinho preferido, sim ou não? Eu tenho o meu, que é o que a gente chama de quarto de guerra, o nosso lugar com o Senhor, onde nós vencemos as batalhas, onde a gente refrigera a alma, onde a gente renova as forças, onde a gente alinha o coração, onde a gente sai de lá igual Davi, com a cabeça de Golias. Nós precisamos ter essa experiência diária com a glória de Deus, aonde nós nos recordamos diariamente do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania. Queridos, eu não me canso de dizer isso aqui. Nós precisamos todos os dias, principalmente nesses dias tão maus, em dias tão amargos, em dias em que as doenças psicossomáticas têm se multiplicado, onde o caos, a opressão tem multiplicado, nós precisamos diariamente da revelação de quem o Senhor é. Ele é santo. Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele é grande, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, como diz Filipenses 2, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é poderoso. A primeira visão que precisamos ter, como Isaías teve, é a visão para cima. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e reconhecer quem Ele é. Está vivendo dias difíceis? Ele é. Está sem direção? Ele é. A doença bateu na porta? Ele é. Não sabe o que fazer? Ele é. Não se esqueça, diante de qualquer circunstância, lembre-se, Ele é. E Ele continua sentado no trono. E ao mesmo tempo nos prometeu nunca nos deixar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo pode ruir,
tudo pode se abalar, mas Ele continua conosco. Amém. E essa é uma verdade que nos sustenta até que Ele venha. A segunda visão que Isaías teve, e talvez seja também uma grande e importante visão que nós precisamos ter. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 5, que quando ele teve esse impacto com a glória de Deus, o templo se encheu de fumaça, ele viu os serafins adorando, e ele teve a experiência com a santidade do Senhor. Logo nesse momento, ele teve uma visão de dentro. Ai, pastor, quantos de nós corremos dessa visão? Não é verdade? Afinal de contas, é muito mais fácil olhar para fora. Dói menos. A própria palavra vai dizer, não é assim que Jesus ensina? Por que você está tirando o cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu? É muito mais fácil olhar e ver que a irmã sentou no banco molhado e molhou a irmã, não é? Ou então o zíper está aberto, irmã, aqui ó, tem a manchinha no dente, não é? É mais fácil ver o erro do outro, sim ou não? É mais fácil identificar o que está errado no ambiente. É muito mais fácil nós termos prontamente uma avaliação exterior. Mas aqui fala que depois de um período em que esse profeta tão jovem havia profetizado, avaliado a sociedade, quando ele teve uma experiência com a glória de Deus, ele passa a ter uma visão de dentro. Aqui começa o ai de mim. Aqui começa um período extraordinário que iria marcar a vida de Isaías para sempre, o tornar esse profeta extraordinário, chamado até, considerado o profeta maior, um grande profeta. Aqui tão jovem Isaías teve uma experiência que o marcou para sempre. Ele começa a enxergar as suas próprias mazelas. Então ele diz: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Sabe, queridos, uma das maiores dificuldades que às vezes nós temos é de uma autoavaliação, sim ou não? De fazermos aquele check-up, aquela análise, aquela avaliação diária diante do Senhor a respeito das nossas próprias mazelas e pecados. Mas eu poderia aqui afirmar, queridos, que uma das maiores características de alguém que está próximo da glória de Deus, da presença do Senhor e do caminhar com o Senhor, é exatamente essa capacidade de arrependimento e de autoanálise. Essa capacidade de se avaliar, de se arrepender e de se render diante do Senhor. Isso me faz lembrar da experiência de Davi. Davi, por muito tempo, encobertou o seu pecado, não é verdade? Um homem que temia a Deus, um adorador, um homem experiente, um homem que conhecia a Deus, autor de muitos salmos profundos, lindos, uma história incrível que todos conhecem. Mas Davi também teve os seus deslizes. E devido ao seu pecado, a espada nunca se apartou da sua casa, ele teve consequências terríveis. E Davi, por um período, encobertou o seu pecado, que pegou a mulher de Urias. E não somente isso, foi responsável pela morte do seu soldado. Por um tempo isso ficou encoberto, Davi seguiu como se nada tivesse acontecido, mas diante do Senhor isso subiu às suas narinas, isso foi
de fato, diante do Senhor e não poderia passar ileso. Até o dia que ele é confrontado pelo profeta, os irmãos conhecem a história, e ele então abre os olhos e discerne que ele havia pecado. E lá no Salmo 51, é um salmo lindo, os irmãos conhecem. Davi vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É assim? E ele começa, se você puder abrir no Salmo 51. Olha que lindo esse salmo. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Há outra tradução que fala: sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. É lindo esse salmo, os irmãos depois podem ler todo o salmo em casa, aonde Davi começa a clamar ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, a sua iniquidade, e pedindo ao Senhor que pudesse ter misericórdia e remi-lo de todo pecado. Davi então começa um processo de arrependimento e de remissão. Sabe, queridos, há uma grande necessidade para vivermos de fato o processo e o propósito de Deus na nossa vida, dessa visão que Isaías teve, de dentro para fora. Uma visão a respeito das nossas vidas, dos nossos caminhos, das nossas escolhas. Uma visão onde o Espírito Santo tem liberdade de nos mostrar realmente quem nós somos. Há um avivalista que diz que há 3 tipos de pessoas, né? Aquela que nós pensamos ser, aquela que eles falam que nós somos, e aquela que de fato nós somos, que Deus diz a nosso respeito. E é muito importante nós sabermos da parte do Senhor e do seu Espírito quem de fato somos e o que precisa ser alinhado nas nossas vidas. Aqui Isaías, depois que teve esse confronto, ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Uma das coisas que Isaías começa a confessar e a entender diante da santidade de Deus era que ele e o povo estavam com um pecado nos lábios. Falar de lábios, pastor, é falar de palavras, sentenças, conversas, procedimentos, dizeres. O autor de Tiago vai dizer também que a língua é um pequeno órgão, mas que se gaba e capaz de incendiar toda uma floresta. Queridos, como nós muitas vezes procedemos mal através das nossas palavras. Isaías, diante da glória de Deus, se sentiu constrangido pelas suas palavras, pela sua língua, pelo pecado que ele aqui reconhece de lábios impuros, em meio a um povo de impuros lábios. E hoje é uma noite muito oportuna em que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio de falar conosco, de ministrar no seu Espírito, de começar a trazer à luz do
tudo aquilo que diante da glória e da santidade do Senhor precisa ser alinhado. Hoje não é noite você dar um cutucão no irmão e falando, ó, tá vendo? É para você. Não, hoje é noite você falar, ai de mim. Como Isaías, o que precisa ser alinhado. E se nós falarmos aqui mediante a confissão de Isaías, eu queria aprofundar um pouquinho com os irmãos sobre exatamente essa área, as nossas palavras. Uma das áreas que nós mais pecamos e erramos, que é através da nossa língua. Se você puder, por favor, mídia, nos ajude. Abra, por favor, em Provérbios capítulo 18. Nós vamos ler o verso 20 e 21. Se a mídia puder me ajudar. Amém. Provérbios 18, do 20 ao 21. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. A língua tem poder de determinar vida e morte. Quem a ama, come do seu fruto. Mais uma vez, por favor, abra em Mateus 12, 36 a 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Queridos, o nosso Deus, Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz. Tudo Ele estabeleceu pelo poder da sua palavra. Ele nos soprou o fôlego de vida, amém? E nos deu de igual modo essa grande virtude de nos relacionar, de ministrarmos, de nos movermos, de sermos aqui os seus representantes. E por meio das nossas palavras, nós muitas vezes levantamos ou destruímos. Pelas nossas palavras nós abençoamos ou amaldiçoamos. Pelas nossas palavras nós declaramos vida ou declaramos morte. E também no texto que acabamos de ler, vai dizer que nós vamos prestar contas pelo quê? Pelas nossas palavras. Isso é tão sério, não é? Pelas nossas palavras. Esses dias ainda estávamos falando sobre palavras. O que nós temos declarado? O que nós temos falado? O que tem saído das nossas mesas de conversa? O que eu tenho falado do meu irmão? O que eu tenho declarado sobre o outro e até mesmo sobre mim? Quantas pessoas, quando recebem o salário, às vezes por falta de sabedoria, já declaram que não vai dar para nada? Já declaram palavras que limitam o agir e o mover do Senhor? Quantas pessoas, por falta de sabedoria, liberam palavras pesadas para os filhos? Ou sobre si mesmo, ou sobre o seu dia? Já acordam maldizendo, dizendo que estão assim, que está ruim, que vai ser um dia péssimo. Eu nunca esqueço um dia que foi uma lição para o Estevão. Ele começou a falar: esse é um dia péssimo, mamãe, esse é um dia péssimo, mamãe. E minutos depois aconteceu algo muito ruim com ele. E foi uma lição. Eu falei: filho, você se lembra das palavras que você declarou? Sim, mãe. Viu só o poder da palavra? Não diga mais isso. Por mais difícil que esteja o seu dia, abençoe o seu dia. Declare que vai ser um dia abençoado. Declare bênçãos a respeito daquela circunstância. E aquilo foi uma lição para ele. Nunca mais ele falou. Até quando ele tem que citar alguma situação difícil, ele fala assim: aquele abençoado, né, mamãe?
Sabe, queridos, nós precisamos, são coisas tão básicas, tão rudimentares, que todos nós sabemos, mas pecamos. Por meio das nossas palavras, claro, alinhadas às verdades das Escrituras, nós podemos mudar as circunstâncias. Nós podemos mudar o curso da nossa vida, a saúde da nossa família, declarando a verdade de Deus. Quais palavras você tem liberado logo que acorda? O que é que você tem falado a respeito de si mesmo? O que você tem pensado a respeito de você e dos outros? Tudo começa aqui. Batalha no campo da mente. O que você tem pensado? Do que você tem se alimentado? O que você tem permitido entrar? O que a boca fala, o que está cheio? Coração. Sabe, queridos, nós precisamos reavaliar a nossa vida. 2024 foi um ano que os pastores falaram tanto sobre maturidade. Pastor Fernando, pastor Mateus depois ministrou a respeito de maturidade cristã. Quem se lembra? A necessidade de nós começarmos a praticar a palavra. Eu sei que realmente é um desafio, como o apóstolo Paulo fala, aquilo que não quero faço, aquilo que quero isso não faço, é uma luta, mas nós precisamos buscar viver a palavra, com diligência, com vigilância, com temor, até que Ele venha. Sabe, queridos, é utopia achar que 2025 virou, não vai ter mais problema nem dificuldade, pastor. A expectativa é que 2025, ainda bem que 2024 passou. Quem achou assim também? Um alívio de 2024 passar. Passou 2024, quantas guerras, pastor. Agora 2025 é só vitória. Amém. Mas outras lutas virão, desafios, pelejas, né? É igual um jogo de videogame, as fases vão mudando, a gente vai ficando mais fortalecido, até que Ele venha nos buscar. A gente sempre diz isso aqui, não é as batalhas que tem que cessar, somos nós que precisamos nos fortalecer. Não é que as guerras vão serem eliminadas, não, somos nós que precisamos estar fortalecidos nele para a glória dele. Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aquele que se milita para essa guerra, não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou. É tempo de nos fortalecermos, é tempo de buscarmos, alinharmos ao trono da graça, até que Ele venha. E conforme eu disse com o irmão lá na porta, chegará um dia em que nós reinaremos com Ele, aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele tirará toda dor. Não haverá nenhum problema, nenhuma dor, nenhum ressentimento. Estaremos com Ele para a glória dEle. Eu estarei lá. Quem vai estar comigo? Sem boleto, sem enfermidade, sem problemas, aonde adoraremos o Senhor em todo o tempo. Tudo que eu quero é Ele, é estar com Ele. Mas enquanto estamos aqui, temos uma missão. Não se distraia. Temos uma missão. Isaías teve uma experiência e ele viu dentro de si. E diante da glória de Deus é assim, sabe, irmãos? Quando a glória de Deus vem, eu não tenho muito tempo para olhar para o Del, para pensar no pecado. Não. Quando a glória de Deus vem sobre nós, a primeira coisa que acontece é: Senhor, ai de mim. Ajuda-me nas minhas fragilidades, ajuda-me nas minhas fraquezas, dai-me graça para a caminhada, porque Tu és santo. Sede santos, porque Ele é santo. E é algo que eu tenho clamado. A gente não prega onde a gente não foi pregado. Senhor, ai de mim, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas. E fechando aqui, enquanto eu preparava, Deus me trouxe tão forte esse texto.
Lucas 18, 9. Eu quero trazer esse pequeno confronto hoje para nós. É aquela história que o Senhor vai contar sobre o publicano e o fariseu. Quem se lembra? Ambos vão para o templo orar. Você pode depois meditar em casa. E o fariseu começa a fazer aquela oração religiosa, aparente, bonita. E ele começa a dizer: Senhor, eu te agradeço. Vamos ler lá. 18, verso 9. Se a mídia puder pôr, por favor. Amém. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Queridos, nessa parábola Jesus está confrontando ali exatamente a religiosidade, a incoerência daqueles fariseus, que tinham um discurso muito bonito, mas tinham uma prática completamente contraditória com a vida que levavam. Lá em Mateus 23, ele vai chamar esses homens de sepulcro caiado, belos por fora, podres por dentro. Sabe o que Jesus está confrontando aqui? Exatamente essa fé fingida, essa religiosidade muitas vezes aplicada por muitos irmãos, de que tem uma fala muito bonita, que tem um discurso muito bonito, que tem uma oração imponente, mas os seus corações estão distantes do Senhor. Eles se exaltam nas suas práticas religiosas, eles se exaltam nas suas muitas palavras e, enfim, ações, mas o coração deles estão distantes do Senhor. Em contrapartida, aquele publicano, aquele cobrador de impostos, visivelmente pecador pelas práticas da época, se rende diante do Senhor, embora sim pecador, mas ele reconhece, com muito temor, não tinha ali sequer a ousadia de levantar as vistas, mas ele reconhece: Senhor, eu sou pecador, perdoa-me, Senhor. Sabe o que Jesus está nos ensinando? E eu quero trazer com muito temor para os irmãos, a começar em mim. Chegou um tempo de nós arrancarmos as máscaras da aparência. Chegou um tempo de nós tirarmos as muletas dos anos de servir a Cristo. Chegou um tempo de nós tirarmos os títulos. Chegou um tempo de nós tirarmos a função e a bandeja que tampa a nossa vergonha e o nosso pecado. Chegou um tempo do maior ao menor na casa do Senhor se ajoelhar e dizer: Senhor, quer saber? Ai de mim, eu preciso melhorar, Senhor. Ai de mim, Senhor, que estou tão pronto para julgar o outro, que tenho respostas para tudo. Ai de mim, que sou o primeiro a dar uma condenação para qualquer causa, que estou pronto para julgar meu irmão, que estou pronto para dar respostas, mas ai de mim, que preciso me alinhar. Ai de mim, que preciso
Ai de mim, ai de mim. Qual é o seu quartinho dos fundos? Qual é a área nessa noite que precisa ser confrontado? O Espírito Santo está falando com você. Experimentaremos um despertamento, um avivamento, um mover do Senhor. Não veremos o peso de glória se não começarmos com um profundo arrependimento pessoal. Ajuda-nos, Senhor. Tem coisas que talvez vai doer, tem coisas que talvez está aí há anos, tem coisas que talvez já está com casca, com crosta, necrosado, precisando ser arrancado. Mas é tempo de deixar o Senhor curar você. É tempo que o Senhor trará luz. É tempo que o Senhor trará luz. É tempo que o Senhor trará luz. É tempo, irmãos. É tempo, irmãos. Porque o rei está voltando. O cenário está sendo montado. Nós não podemos brincar. Hoje, numa conversa com uma irmã de fora, algo me trouxe tanto temor. Ela disse: olha, você já parou para pensar quanto nós precisamos registrar a palavra de todas as formas? Ela foi até radical, esconder Bíblias. Falei: meu Deus. Olha, o anticristo já está se levantando. Terá um tempo de paz, mas virá um tempo em que ele vai arrancar a palavra. E quando ele arrancar a palavra, e aí? E eu pensei: meu Deus. Na hora eu pensei nos meus filhos, nos meus netos, como eles terão acesso à palavra. Eu preciso inculcar a palavra. Nós precisamos trovejar a palavra. Nós precisamos levar a sério a propagação da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos levar a sério. Nós estamos vivendo dias difíceis. O nosso rei está voltando. O Senhor nos chama para uma visão de dentro. Sabe por quê? Porque nós teremos uma terceira visão, como Isaías teve. Depois que ele confessa o seu pecado, desesperado, o anjo do Senhor pega uma tenaz, uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E ele ouve do Senhor: o seu pecado foi perdoado. Ele foi purificado, porque ele se arrependeu. E o que acontece depois? A terceira visão que eu e você também precisamos ter. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Queridos, a ordem não pode ser alterada. Nós não podemos pegar a bandeja, pegar a mochila do ID, preparar todo o trabalho sem antes sermos trabalhados por Ele. Depois da obra de santidade, depois do trabalhar do Senhor, depois da remissão do pecado, Isaías diz, depois de perdoado: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, tem muita coisa a ser feita por aqui, viu, irmãos?